Prezado aluno, seja bem-vindo à disciplina Fundamentos Metodológico e Teórico das Ciências Naturais. Nessa disciplina, você estudará as relações entre ciência e tecnologia, natureza e ser humano, descrevendo a importância de trabalhar com atividades inovadoras, buscando conhecimento científico e abordando aspectos importantes das ciências, visando sempre uma reflexão essencial e crítica para a compreensão do mundo, com suas diversidades e fenômenos. Não podemos deixar de abordar a importância do saber e do saber fazer em ciências. Trabalhar com experimentações, projetos e principalmente com o livro didático é um dos desafios da atividade docente, que busca desempenhar um trabalho inovador. Logo, serão fornecidos, através desse estudo, abordagens metodológicas e de conteúdos científicos que aprimorem a sua visão de mundo, visando o lugar do homem na natureza. Na primeira unidade, você irá estudar sobre a diferença entre conhecimento científico e senso comum. Como podemos definir o senso comum? O senso comum está presente no seu dia a dia. O homem adquire esse conhecimento espontaneamente. Podemos dizer que é o modo de entender e atuar sobre a realidade. Algumas pessoas, por exemplo, não passam por baixo de escadas, porque acreditam que dá azar. Se quebrarem um espelho, 7 anos de azar. Muitas pessoas não chupam manga e tomam leite ao mesmo tempo, porque acreditam que irá fazer mal à saúde. Mas como aprenderam essas informações? Elas foram sendo passadas de gerações a gerações. Elas não só foram assimiladas, mas também transformadas, contribuindo assim para a compreensão da realidade. Assim, se o conhecimento é produto de uma prática que se faz social historicamente, todas as explicações para a vida, para as regras de comportamento social, para o trabalho, para os fenômenos da natureza, etc., passam a fazer parte das explicações para tudo que observamos e experienciamos. Todos esses elementos são assimilados ou transformados de forma espontânea. Por isso, raramente há questionamentos sobre essas outras possibilidades de explicações para a realidade. São inúmeros os exemplos presentes na vida social, construídos pelo ouvir dizer, que formam uma visão de mundo fragmentada e assistemática. Mesmo assim, é uma forma usada pelo homem para tentar resolver seus problemas da vida cotidiana. Isso tudo é denominado de senso comum ou conhecimento espontâneo. Portanto, podemos dizer que o senso comum é o conhecimento acumulado pelo homem de forma empírica, porque se baseia apenas na experiência cotidiana, sem se preocupar com o rigor que a experiência científica exige e sem questionar os problemas colocados, justamente pelo cotidiano. Portanto, é também um saber ingênuo, uma vez que não possui uma postura crítica. Não podemos deixar de destacar que o senso comum é uma forma válida de conhecimento, pois o homem precisa dele para encaminhar, resolver ou superar suas necessidades do dia a dia. Os pais, por exemplo, educam seus filhos, mesmo não sendo psicólogos ou pedagogos, e nem sempre os filhos de pedagogos ou psicólogos são melhor educados. O senso comum é ainda subjetivo, ao permitir a expressão de sentimentos, opiniões e de valores pessoais quando observamos as coisas à nossa volta. Por exemplo, se uma determinada pessoa não nos agrada, mesmo que ela não tenha um grande valor profissional, torna-se difícil reconhecer esse valor. Nesse caso, a antipatia por essa determinada pessoa nos impede de reconhecer a sua capacidade. Podemos, então, considerar o senso comum como sendo uma visão de mundo precária e fragmentada, mesmo possuindo seu valor enquanto processo de construção de conhecimento. Ele deve ser superado por um conhecimento que o incorpore, que se estenda a uma concepção crítica e coerente e que possibilite até mesmo o acesso a um saber mais elaborado, e isso ocorre através do conhecimento científico. Os gregos, na antiguidade, buscavam, através do uso da razão, a superação do mito e do senso comum. O avanço na produção do conhecimento, conseguido por esses pensadores, foi estabelecer vínculo entre ciência e pensamento sistematizado, que perdurou até o início da Idade Moderna. A partir daí,
as relações dos homens tornaram-se mais complexas, bem como toda a forma de produzir a sua sobrevivência. Gradativamente, houve um avanço técnico e científico, como a utilização da pólvora, a invenção da imprensa, a física de Newton, a astronomia de Galileu e etc. O homem passou então a ver a natureza como objeto de sua ação e de seu conhecimento, podendo nela interferir. Portanto, podia formular hipóteses e experimentá-las para verificar sua veracidade, superando assim as explicações metafísicas e teológicas que até então predominavam. O mundo imóvel foi substituído por um universo aberto e infinito, ligado à humanidade de leis. Era o nascimento da ciência, enquanto um objeto específico de investigação, com um método próprio para o controle da produção do conhecimento. Portanto, podemos afirmar que o conhecimento científico é uma conquista recente da humanidade, pois tem apenas 300 anos. Ele transformou-se numa prática constante, procurando afastar crenças supersticiosas e ignorância, através de métodos rigorosos para produzir um conhecimento sistemático, preciso e objetivo, que garanta prever acontecimento e agir de forma mais segura. Sendo assim, o que diferencia o senso comum do conhecimento científico é o rigor. Enquanto o senso comum é acrítico, fragmentado, preso a preconceitos e a tradições conservadoras, a ciência preocupa-se com as pesquisas sistemáticas, que produzam teorias que revelem a verdade sobre a realidade, uma vez que a ciência produz o conhecimento a partir da razão. Dessa forma, o cientista, para realizar uma pesquisa e torná-la científica, deve seguir determinados passos. Em primeiro lugar, o pesquisador deve estar motivado a resolver uma determinada situação-problema, que, normalmente, é seguida por algumas hipóteses. Usando sua criatividade, o pesquisador deve observar os fatos, coletar dados, então testar suas hipóteses, que poderão se transformar em leis e, posteriormente, ser incorporada às teorias que possam explicar e prever os fenômenos. Porém, é fundamental registrar que a ciência não é somente a acumulação de verdades prontas e acabadas. É um campo sempre aberto às novas concepções e contestações, sem perder de vista os dados, o rigor e a coerência. O que irá provar que uma teoria é científica é o fato dela ser falível e aceitar ser refutada. Na verdade, não podemos deixar de ressaltar que o senso comum e a ciência são interligados. O senso comum nos dá a base para iniciar a pesquisa. Você concorda? Aprofunde-se sobre o assunto. Também será abordado nessa unidade um pouco da história das ciências no Brasil. À medida que o país foi passando por transformações políticas e um breve período de eleições livres, houve uma mudança na concepção do papel da escola, que passava a ser responsável pela formação de todos os cidadãos, e não mais apenas de um grupo privilegiado. Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, as ciências naturais eram ministradas apenas nas duas últimas séries do antigo curso ginasial. Com a Lei 4.024, Diretrizes e Bases da Educação, de 21 de dezembro de 1961, ampliou bastante a participação das ciências no currículo escolar, que passaram a figurar desde o primeiro ano do curso ginasial. No curso colegial, houve também substancial aumento da carga horária de Física, Química e Biologia, desenvolvendo assim o espírito crítico com o exercício do método científico. O cidadão seria preparado para pensar lógica e criticamente, e assim capaz de tomar decisões com base em informações e dados. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 5692, promulgada em 1971, que visava a qualificação para o trabalho, fornecendo ao aluno pré-requisitos que o habilitem a enfrentar a vida, reconhecendo a integração completa do ensino profissionalizante ao sistema regular de ensino. O ensino das ciências naturais passou então a ter caráter obrigatório nas 8 séries do ensino fundamental.
podemos considerar que já existia uma maior preocupação em fazer com que os alunos buscassem a veracidade dos fatos. Porém, a Lei 7.044/82 modifica o artigo 1º da Lei 5.692/71, substituindo a expressão qualificação para o trabalho por preparação para o trabalho. O artigo 1º passa então a estar assim proposto. O ensino do primeiro e segundo graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorrealização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania. Em 1996, foi aprovada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 9.394/96, a qual estabelece no parágrafo 2º do artigo 1º que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. O artigo 26 estabelece que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada pelos demais conteúdos curriculares, especificados nessa lei em cada sistema de ensino. O objetivo fundamental do ensino de ciências naturais passou a ser o fornecimento de condições para o aluno vivenciar o que se denominava método científico, ou seja, a partir dessas observações eram levantadas hipóteses, testadas, refutadas e abandonadas, quando fosse o caso, para se trabalhar de forma a redescobrir os conhecimentos. Assim, a inclusão das ciências desde o ensino fundamental deve ser associada necessariamente a uma política de formação de docentes, de modo que eles se sintam seguros e possam propiciar aos alunos aprendizagens significativas. Não existe nenhum fantasma no ensino das ciências. É apenas preciso transmitir conhecimentos que são até elementares e que gerem interesse das crianças pela experimentação. Os alunos se entusiasmam, querem praticar e começa a existir trabalho em equipe. Nesse sentido, o domínio do conhecimento científico faz parte do exercício da cidadania no contexto da democracia. Viram só? Para trabalhar com a ciência, é necessário que se tenha primeiramente o domínio do conteúdo, de métodos e técnicas de ensino, de estratégias para dirigir e orientar a aprendizagem, capacidade de planejar com criatividade, capacidade de avaliação e de organização de estratégias de ensino e de aprendizagem, de trabalhar com a ciência no cotidiano. Mãos à obra! Procure se aprofundar nesse mundo maravilhoso de descobertas e desafios. E lembre-se de realizar as atividades dessas unidades de estudo, presentes no caderno de exercício. Elas irão ajudá-lo a fixar o conteúdo, além de proporcionar sua autonomia no processo de ensino-aprendizagem. Boa sorte!